Olá, meu amigo missionário, como é que você vai? Você está ouvindo um corte de um episódio muito bom, que o link tá na descrição. Confere lá e veja na íntegra. Deus, que tudo começou, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Em torno de uns 9 anos de idade, eu estava morando no Nepal. Isso mesmo, gente, no Nepal. Se você não sabe onde que fica, é lá onde fica os Himalaias, perto da Índia, no meio entre Índia e China. Falo Nepali fluente, tapai lai assis dino ros, só pra você ficar aí com gostinho de Nepali. Eu morando no Nepal já, eu acho que uns 3 anos, eu estava numa crise do porquê que meus pais fizeram a gente mudar de país, mudar de nação, pra morar no meio do nada. Porque só pra vocês entenderem um pouquinho do contexto do Nepal, eu cheguei no aeroporto, gente, tinha macaco pulando dentro do aeroporto, tinha macaco pulando dentro do aeroporto, tinha vaca andando no meio do aeroporto, e eu olhava pros meus pais, onde que a gente veio parar? Chegamos no meio de uma guerra civil, pra você ter ideia, no meio de uma guerra civil, bem na época que o Nepal estava transicionando de monarquia pra democracia. Então a gente pegou 2 anos de guerra, bomba, tiroteio, loucura, loucura, loucura. E eu tava, gente, meus pais são malucos, o que eles estão fazendo da vida deles e colocar os filhos nesse lugar? Porém, eles eram muito apaixonados por Jesus. E isso começou a gerar em mim uma curiosidade. O que é que faz eles arriscar a vida deles, arriscar a família deles pra viver isso que eles chamam de chamado. E eu lembro que com 9 anos de idade eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde eu encontrei Jesus no meu quarto. E ele começou a tocar no meu coração e realmente tirar de mim muitos medos que eu carregava, inseguranças, coisas naquela época que estavam me incomodando. E eu comecei a sentir um amor bizarro. Eu acho que eu nunca tive uma experiência tão bizarra com o amor de Deus igual eu tive naquele momento. E eu comecei a sentir um amor sobrenatural e naquele momento eu falei, cara, isso aqui é bizarro. Tipo assim, tem algo aqui. O que meus pais estão fazendo não é normal, mas eu tô entendendo agora um pouquinho do porquê que eles são tão apaixonados por Jesus. E naquele mesmo dia eu me tranquei no quarto e eu comecei a orar. E comecei a falar, Deus, eu quero ter mais encontros com o Senhor. E foi lá que eu comecei a ter visões. Nesses momentos que eu me trancava no quarto, eu comecei a ter visões com Deus, comecei a ter visões de nações, comecei a ver o Egito. Eu acho que a visão mais nítida que eu tenho era das pirâmides do Egito e mulheres muçulmanas. E eu compartilhando o evangelho com mulheres muçulmanas. E é muito bizarro porque você, tipo assim, pula uns anos depois, ano passado, 2023, a mulher que eu vi na minha visão, eu encontrei no Egito e a palavra de Deus que eu entregava naquela visão, eu entreguei pra ela em 2023. Isso foi tipo 2007, 2008 e a palavra que eu sentia de entregar pra ela era realmente sobre a identidade dela, que ela era filha. E eu lembro que nessa visão, essa mulher olhava pra mim e ela falava assim, eu esperei por você por tanto tempo. E é muito louco porque no Egito, quando eu tive esse encontro com essa mulher, que eu sabia que era a mulher da visão, ela falou a mesma frase pra mim. E eu fiquei tipo, cara, que loucura, né? Mas naquela época eu não entendia isso. Quando eu tive a visão, foi só algo que me marcou. Pirâmides, Egito, e Deus começou a falar comigo. Eu vou te levar pra muitas nações, eu vou te levar pra muitas nações. E quando eu fiz 18 anos, foi exatamente isso que Deus fez. Ele começou a me levar pra esse lugar de missões, abrir mão da faculdade, seguir uma obediência realmente radical de largar tudo pra trás e seguir essa vida em missões. E foi a melhor decisão da minha vida. Mas isso aí é uma versão bem resumida da minha história. E esse foi o corte desse sensacional episódio. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha na descrição, que lá tem um link para o episódio completo. Até mais!